Toda a história bíblica relata que desde o tempo antigo, ainda na construção da suntuosa Torre de Babel, cujo intento era topar os céus, e somente aquele povo que fazia parte da Torre de Babel tivesse acesso a ouvir Deus, e assim todos os que quisessem ter acesso a este Deus, Criador de tudo, teria que fazer parte da Torre de Babel. Sim, este monumento já ostentava a glória e a força de um homem ou de um grupo. Doravante, todas as construções de torre mostraram forças. As torres construídas em todo o mundo antigo, por exemplo, a suntuosa e enorme construção da Babilônia, cujo nome significa portal de Deus, mas o nome Babi, que inicia Babilônia, tem ainda um registro da grande história da Torre de Babel. Quando Nabucodonosor reconstruiu Babilônia, já era projeto dele ainda, quando o seu pai Nabopolassar reinava. Ele agora tem às mãos o poder. Para isto, ele saqueou os reinos que perdeu para seu exército, cujo exército babilônico era enorme. Naquela época, ele começou a trazer todos os reinos, sendo obrigado a trabalhar na reforma, diga-se de passagem, numa construção gigantesca, cujo o propósito era amedrontar o mundo daquela época e se tornar um império mundial, quando todos os reinos temiam o poder da façanha do império de Nabucodonosor. A título de informação, Babilônia era uma cidade construída entre os rios, mas a façanha do projeto de Nabucodonosor era um projeto gigantesco, era um projeto que representava as forças dos impérios faraônicos. Só para os irmãos terem uma ideia, a construção dos muros da Babilônia, historiadores dizem que os muros foram erguidos a 112 metros de altura, 28 metros de espessura. Os carros corriam por cima dos muros, metade dos muros ou a metade da altitude dos muros. Foram construídos jardins regados por escavações arqueológicas, irrigada do rio Eufrates. Sim, mas ainda mais, a ousadia de Nabucodonosor tornara grande ainda, quando ele construiu uma estampa para cada tijolo daquela grande construção, ter o nome na forma do tijolo, o nome Nabucodonosor. Foi por isso que ele catalogou 1000 divindades pagãs, isto para cada um deus. Ele mandou construir um altar, senão um templo. Quando abriu o portal chamado Portal de Instar, defrontava com uma grande avenida conhecida como Avenida das Procissões. É lá que o povo de Deus vai peregrinar, tendo acesso a adorar o seu Deus, porém de cabeça baixas, com medos, como cães com medo de fogos. Por quê? Porque eles estavam subjugados sobre o poder do Império Babilônico, cujo o deus Marduk era celebrado como a maior divindade entre os babilônicos. O que eu quero dizer sobre torres é que torres fala de força. Torre ostentava a glória daquela cidade. Quanto mais a cidade levantava muros, tais como a cidade de Jericó, que construiu 2 gigantes muros, um muro de 4 metros de espessura, o outro muro de 2 metros de espessura. Ambos os muros eram de 10 metros de alturas. Naquela época,
a potência de Jericó, que é uma das cidades mais antigas do mundo, ostentava a glória e a segurança dos armamentos que possuía a cidade de Jericó. Ao longo desta construção, eles levantavam torres. Em cada torre era colocado vigias, armado até os dentes, e a partir de então é copiada em todo o mundo, até chegar na nossa época e no nosso tempo, várias construções. Sim, as pirâmides do Egito ostenta a glória das gigantescas construções de engenharia que existia naquela época. E hoje nós temos ainda as torres ostentando glória. Quando os Estados Unidos ficou humilhado pela organização Al-Qaeda no ano de 2001, aproximadamente ou exatamente no dia 11 de setembro, aquele projeto daquela organização terrorista era humilhar as maiores potências dos Estados Unidos. As torres gêmeas representavam a glória dos Estados Unidos, e o alvo era atingir a Casa Branca, o Pentágono e o World Trade Center. Todo este alvo era desmoronar, ainda que é capturado Osama Bin Laden, ainda que a organização são fuzilados, mas o desastre que a organização fez, nunca mais a história vai apagar que aquele projeto humilhou aquela organização terrorista, humilhou a maior potência do país mais rico do mundo. Sim, quando falo de torre, eu falo de glória, eu falo de força, eu falo de poder, baseado em toda a história e também no presente século, nos dias odiernos. Todos os atacadões, se você for num atacadão, em todo o lugar que constrói um atacadão, eles têm na entrada uma torre, e tem nesta torre um vigia. Este vigia, ele monitora todo o movimento com câmeras que estão ao seu redor, e ele consegue, em questão de minutos, noticiar qualquer coisa que está ocorrendo. Se alguém tentar assaltar o atacadão, ele não sai naquela portaria sem ele ser fuzilado por aquele segurança que está armado com armas potentes, como diz na nossa linguagem, armado até os dentes. E esta torre ostenta a segurança que tem este atacadão. O que eu quero que você entenda é que o sábio Salomão, ele usa com propriedade, atribuindo essa força e esta glória existente sobre as torres. Mas aqui ele não associa a nenhuma força física, ele não associa a nenhuma força ligada ao espaço sideral, ele não associa a nenhuma força de poder de conhecimento, ele não associa esta força ao exército da artilharia. Sim, porque o exército da artilharia é aquele exército que se prepara para guerrear, seja no ar, seja na terra, ou seja por águas. Eles estão preparados para guerrear a qualquer clima ou qualquer estação. Ele não associa esta força ao exército da engenharia, que é capaz de construir ponte em cima do mar. Ele não associa esta força a uma organização de governo, ele associa esta força ao nome, mas não associa o nome de uma celebridade, não associa o nome de um império que se passou ou que ainda existe, não associa o nome de um inventor e um homem que criou as maiores invenções. Ele não associa um homem que inventa ou criou um foguete que foi a lua. Ele não associa ao inventor do avião
uma das máquinas mais lindas construída pelo homem. Ele não associa ao homem que fez o projeto da construção de um grande barco ou de um navio. Diga-se de passagem, a estrutura criada e que fabricaram o navio Titanic. Isto dá álibi ao construtor, ao capitão dizer que aquele navio nem Deus podia afundar, fundamentado em tudo que ele viu e ouviu falar sobre a segurança que tinha na suntuosa embarcação. Mas Salomão, com propriedade e conhecimento, ele diz que Torre Forte não é nenhuma estrutura humana, não é nenhuma estrutura terrena. Torre Forte não é o nome de uma celebridade. Torre Forte não é o nome de uma riqueza, ou de um poder de um minério, ou de um valor de um metal. Torre Forte não é associada à força do exército, seja da marinha, da aeronáutica, ou do exército brasileiro, ou do exército de segurança dos Estados Unidos da América. Ele não diz que as forças de o poder não está no nome da construção dos aviões de caça dos Estados Unidos, nem ainda do avião Enola Gay, aquele que soltou uma bomba atômica na cidade de Hiroshima, que pesava 4 toneladas no ano de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Ele não associa isto a nenhuma força existente, seja de potestade, de principados, seja ainda dos demônios. Ele associa esta força a uma força superior, a uma força inexplicável, e ele se baseia no nome. Ele diz assim: Torre Forte é o nome do Senhor. Torre Forte é o nome do Senhor. Não obstante a isto, ele está tributando o nome que é sobre todo nome, o nome que as potências dos céus são abaladas, o nome que o coral do céu se prostra, o nome que os demônios tremem e se prostra diante dele, o nome que nenhum poder, seja um poder de majestade, de principados ou de potestade, está acima dele, o nome que as enfermidades batem retirada, o nome que o inferno desmorona, o nome que qualquer que seja o medo, a angústia, bate retirada. É no nome do Senhor que as potências do inferno são abaladas. É no nome do Senhor que os grilhões das trevas são quebrados. É no nome do Senhor que a morte submeteu. É no nome do Senhor que ele gritou, e Paulo escreveu dizendo: onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Foi no nome do Senhor que nós estamos exaltando esta noite. É no nome do Senhor que nós estamos anunciando esta noite. É no nome do Senhor que eu vejo ele fazendo milagre esta noite. Há milagres que talvez não sejam palpáveis, mas uma batalha espiritual travada esta noite nessa praça pública em Matões. Se você pudesse abrir os olhos e começasse a olhar pelos olhos espirituais, existem anjos do Senhor dando acesso a esse trabalho, existe anjo do Senhor monitorando esse trabalho esta noite, mas o nome dele é celebrado. Os céus estão contemplando esta reunião, os anjos estão adorando, dizendo que ele é santo, que ele é majestoso, que o nome dele é sobre todo nome. Existe anjo com espada desembaiada, tem demônios sendo manietados, tem demônio gritando ui, tem demônio gritando ai, e o nome dele é celebrado nesta praça esta noite, porque o nome dele é Torre Forte. Torre Forte é o nome do Senhor. É o nome que é sobre todo nome. É ele que quando gritou na cruz, Tetelestai, ele não está gritando dizendo eu perdi. Ele está gritando dizendo a morte perdeu. Eu estou entregando a forma humana, mas eu não perdi. Eu sou vencedor. O único homem que quando gritou Tetelestai, o sol reverenciou, o sol escureceu do meio-dia às 3 horas da tarde.
pela primeira vez, o sol tirou férias. Foi quando ele gritou Tetelestai, que a terra tremeu. E não foi uma placa tectônica, não foi um abalo sísmico, não foi um tremor, foi a terra inteira que tremeu em reverência a este nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor. Foi quando ele gritou Tetelestai, que as catacumbas se abriram e mortos ressuscitaram. Foi quando ele gritou Tetelestai, que o véu se rasgou de alto a baixo e o Santo dos Santos ficou livre. Hoje você tem acesso à Arca da Aliança, que é o próprio Deus. Sim, quando ele venceu a morte, pisou nos grilhões das trevas, tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno, e gritou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Este nome não é nenhuma divindade, não é nenhuma celebridade. Torre forte é o nome do Senhor. Aí Salomão diz assim: torre forte é o nome do Senhor. Para ela, para esta torre, correrá o justo e estará seguro. Quando Salomão usa essa expressão, para ela correrá o justo, Salomão está lembrando nas cidades de refúgio. Sim, porque ainda na época de Moisés, quando a lei que assegurava, mesmo a Bíblia não citando o seu nome, mas a lei era muito rígida, ficou conhecida como a lei do olho por olho, dente por dente. Aquele que matou tem que morrer, aquele que feriu tem que ser ferido, de maneira tal que muito sangue era derramado em vingança, porque mesmo os dois amigos trabalhando, ou duas companheiras trabalhando, a morte sendo acidental, se por exemplo dois homens cortassem uma árvore e a árvore viesse a cair por cima do companheiro acidentalmente, mas aquele que estava cortando a árvore levava a culpa do crime, e aquele que veio a óbito, a família dele tinha um líder. Aliás, todas as famílias tinham um líder, que era chamado de Goel Hadã. O Goel Hadã era o recobrador da dívida, era o chamado vingador de sangue, e a lei lhe favorecia. Aonde encontrasse aquele homem, seja de dia ou de noite, seja sozinho ou acompanhado, ele deveria ser executado pela morte do parente, e ele estava vingando legalmente, pois a lei lhe dava direito. Deus anunciou uma cidade, uma terra que emana leite e mel, uma terra de descanso, um lugar de paz, um lugar de sossego. Deus não anuncia uma cidade para ter derramamento de sangue. Deus quer uma cidade pura, um povo puro. Mas poderia ocorrer morte acidentalmente. É tanto que Deus usa Moisés e pede para Moisés ordenar o povo que tomasse algumas medidas
e tivesse cautela ao construir casa nova, porque as casas construídas naquela época eram compactadas de barro em cima e tinham uma finalidade: era para secar os cereais, era para armazenar a semente, e também servia para hospedar estrangeiros, que não era para abrigar dentro da casa, mas em cima, no eirado da casa. Mas tinha um problema: se um viajante hospedado em cima da laje da casa de alguém e viesse a cair de cima da casa e fosse acidentado ou viesse morrer, o parente da casa, perdão, o dono da casa que hospedou aqueles estrangeiros, ele era culpado da morte. E por isso o vingador de sangue estava no encalço dele. Deus usa Moisés para que ordenasse o povo que não esquecesse, ao fazer uma casa nova, construísse um parapeito, uma mureta que ficava à altura do peito e em forma de uma cisterna em cima da casa, para que ninguém se hospedando viesse a cair. E essa mureta, ela tem um símbolo de proteção espiritual. Quando Salomão diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, Salomão está lembrando que Deus estabelece, ainda na época de Moisés, cidades. Das 48 cidades que eles conquistaram, Deus ordena que 6 dessas cidades fossem construídas e fossem chamadas de cidade de refúgio. Para que a cidade de refúgio? A cidade de refúgio era para abrigar os culpados, era para abrigar aqueles que cometeram crime involuntário, ou aquele que cometeu um crime sem intenção de matar. Se alguém cometesse um crime acidentalmente, ele poderia morrer a qualquer hora, salvo se ele conseguisse correr muito, até chegar na cidade de refúgio. Em chegando à cidade de refúgio, o tribunal era montado na entrada da cidade. Os homens da lei, os anciãos estavam lá. Então recepcionava aquele rapaz que vem exausto da caminhada, e ele ia esclarecer o fato, a história, como ocorreu, e como os anciões ouvia e entendia, julgava aquela causa e entendia que ele não foi culpado do crime. Então ele era convidado para morar naquela cidade. E mesmo o Goel Radã, o vingador de sangue, vindo ao encalço daquela vítima, ele não podia mais tocar, porque o homem estava na cidade de refúgio. Ele ia ficar na cidade de refúgio, o reverendo pastor Ivan, a vida toda. Deus estabeleceu, ainda na época de Moisés, 3 cidades de refúgio. Depois é ampliado na gestão de Josué e passa para 6 cidades de refúgio. As cidades de refúgio, elas têm nome próprio, mas todas elas são chamadas de cidade de refúgio. A cidade de Quedes ou Cádiz era uma das cidades de refúgio. Esta palavra significa santificação para o impuro. Cádiz significa santificação para o impuro. Então a cidade de Cádiz era chamada de lugar santo, era onde o impuro era separado para um propósito. A segunda cidade era a cidade de Siquém. Siquém significa ombro.
E isto significa um ombro do pastor que coloca a ovelha que está cansada sobre os seus ombros. Baseia-se então o texto assegurado por Cristo em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A terceira cidade era a cidade de Hebrom. A palavra Hebrom significa comunhão, e isto significa a companhia, isto significa camaradagem. É por isso que o salmista diz no Salmo de número 23: o Senhor é o meu pastor e nada me falta, eu tenho companhia, Ele me leva às águas tranquilas, refrigera a minha alma, me leva a pastos verdejantes. E ele diz: ainda que eu ande no vale mais temido em Jerusalém, o vale da sombra da morte, onde as ovelhas passando no beco estreito escorregava e caía dentro do vale profundo, a mais de 2 metros de profundidade. Uma vez caindo dentro do vale, a correnteza levava e não tinha como escapar. O vale era tão temido que era chamado de vale da sombra da morte. As lendas dizem que os espíritos moravam ali, havia vozes noturnas e assombração. Mas o salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Bendito é o Deus que fez os céus e que fez também a terra. A terceira cidade, irmãos, esta cidade ela chama Bezer. Bezer significa fortaleza. É por isso que o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode estar com medo, mas Ele abriga. Você pode estar em angústia, mas Ele muda a tua história. Ele tira a aflição da alma, Ele muda o teu quadro caótico, Ele muda esta alegria, essa tristeza em alegria, essa angústia em paz. Ei, irmãos, a quinta cidade, a cidade de Ramote. Ramote significa altura, lugar exaltado. O salmista ainda diz no Salmo de número 23: o Senhor não só cuida, mas Ele prepara uma mesa, Ele exalta, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, fala de consagração, de separação, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A sexta cidade, a cidade de Golã. Golã significa gozo, lugar que é restauração do exílio, significa refúgio para o triste, para o abandonado. Aí o salmista diz: Ele nos tirou do charco de lodo, colocou nossos pés sobre a rocha, firmou nossos passos, colocou um cântico novo na nossa boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Ei, eu acredito que você já está desconfiado. Quem é a cidade de refúgio? Olhe para mim, a cidade de refúgio é o próprio Cristo. Cristo é a cidade de refúgio, Cristo é o lugar seguro, Cristo é a fortaleza, é para ela que corre o justo e está seguro. A história conta que para chegar à cidade de refúgio, essas cidades eram trabalhadas, estrategicamente planejadas. Essas cidades ficavam em lugar estratégico, porque tivesse acesso. Não podia ser uma cidade sem saída, pastor. Tinha que fosse uma cidade que tivesse acesso às outras, porque alguém que cometesse crime em outra cidade, ele tinha acesso a correr para a cidade de refúgio. Então todas elas eram cidades de fácil acesso. A história diz que o caminho era aplanado, a estrada para a cidade de refúgio era sinalizada.
Havia ainda uma espécie de atletas que treinava, que corria, que fazia física para ir à cidade e voltar. Eles eram espécie de voluntários, como alguém que faz socorro, para se um dia precisar, alguém cometeu um crime que seja deficiente, que não pode correr, ou uma pessoa de idade que não pode andar rápido, o atleta colocava no ombro e corria com ele, pois o atleta está treinado para correr, e dá acesso esta vítima chegar na cidade de refúgio. A história conta que, em chegando na cidade de refúgio, os anciãos lhe ouviam. Se ele tivesse direito, ele morava na cidade, mas se ele tivesse mentindo, o julgamento dos anciões entender que ele cometeu crime, eles então abriam a porta, e quando abriam a porta da cidade, quem estava lá? O vingador de sangue, o Goel Radã. E eles entregavam então para o vingador de sangue, para ele fazer o que quiser. Mas caso ele fosse absolvido, ele tinha a liberdade de morar naquela cidade. Então os anciãos diziam para o Goel Radã que não foi desta vez. Você perdeu. Ele vai morar na cidade. Aquele Goel Radã, respirando a ameaça, ele ficava vez por outra rodeando a cidade, porque se ele encontrasse aquela pessoa fora da cidade, ele executava sem dó e sem piedade. Mas ele nunca poderia ousar entrar dentro da cidade de refúgio. Aquela vítima ficava na cidade de refúgio com uma condição: nunca sair da cidade de refúgio. Se caso ele tivesse pais, mães, que ficou na sua cidade de origem, ele estava abrigado, ele não ia morrer, mas ele não podia voltar na cidade de refúgio, na sua cidade natal, a não ser que fosse oferecido um documento dizendo que o juiz da causa, ou o sacerdote que julgou a causa dele, morresse. Então, com a certidão de óbito da morte do sacerdote, era o documento que dizia que aquela causa já tinha sido julgada. Não podia se falar